in such a case, one always has recourse to the means. Saudações, ouvinte! Chega mais e fique à vontade. Este é o podcast A Psico em Palavras. Meu nome é Maria da Elizabeth, sou psicóloga clínica e hoje vou estar guiando vocês por uma jornada na mente humana através de elementos da cultura pop. Hoje eu tenho aqui comigo, ó o gatinho passando, o Sauron, né? Sim. O Lucas Giovannini, que é estudante de engenharia da computação e um grande cinéfilo, né, Lucas? Você assiste muitos filmes, você procura sobre filmes, adora pesquisar. E hoje o meu convidado tá aqui, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Mari. A gente já tem esse projeto juntos. Eu não participava tão de aparecer nas câmeras, né? Mas por esse tema ter a ver com o que eu estudo, com o que eu venho fazendo, eu acho que ia ser legal eu participar assim, mais ativamente. Que legal, que bom que você aceitou o convite, seja bem-vindo. E hoje a gente vai mergulhar no universo perturbador de Black Mirror. Especificamente 2 episódios, Queda Livre e Odiados pela Nação. E nós vamos explorar como essas narrativas se entrelaçam com conceitos da psicologia de massas e a cultura do cancelamento. Lucas, você quer começar falando sobre Black Mirror? Por que você escolheu essa série para conversar hoje sobre tecnologias, inteligência artificial? Sim, eu acompanho Black Mirror já há uns anos, desde que ela saiu na Netflix. Eu sempre gostei muito dessa temática meio ficção científica, esses temas assim. Mas eu queria, enquanto a gente estava elaborando temas assim, para o podcast, e está muito em alta essa questão de inteligência artificial, está bombando bastante o ChatGPT e tudo mais, eu sugeri da gente trazer esse tema até porque eu estudo coisas voltadas para essa área, né? E eu tenho uma pesquisa voltada para a questão dos algoritmos das redes sociais. Se relacionam bastante com esses 2 episódios que a gente escolheu trazer para falar, porque o Black Mirror tem vários temas, né? Então dá para explorar muitas coisas, mas eu quis trazer esses 2 temas em específico porque eu acho que não é só sobre tecnologia, é sobre como a gente interage com ela de alguma forma. E, por exemplo, o episódio Queda Livre de Black Mirror fala bastante sobre uma sociedade, entre aspas, futurística, que eles usam as redes sociais como um método de classe social. Então, as pessoas que têm uma pontuação maior, elas são de uma classe social mais alta, as pessoas que têm uma pontuação menor são de uma classe social mais baixa. E aí, o que torna isso assim uma coisa bem Black Mirror, que a gente já vive coisas bem parecidas com isso hoje. Eu ia falar. Mas, Principalmente, né, a questão dos influencers, quem tem mais seguidores, quem recebe sim, mais pelas publis. sim. Mas o que tem essa pegada assim, que traz essa ficção científica, é que nessa sociedade, tudo que você faz te dá uma pontuação nessa rede social, porque todo mundo tá o tempo inteiro filmando a sua própria vida. E o engraçado é que esse episódio saiu no boom das redes sociais, com o Snapchat e tudo mais. E quando eu fui fazer minha graduação, eu iniciei a pesquisa e para tecnologia, e uma das minhas pesquisas foi voltada para os algoritmos das redes sociais, que é pensar como que certos tipos de conteúdo viralizam, ou como certos tipos de conteúdo engajam nas redes sociais, e por que eles engajam dessa forma. Legal. Então, sim, e, por exemplo, uma coisa que eu notei bastante, eu fiz essa pesquisa em 2022, e a gente estava saindo da pandemia, a gente estava tendo vários movimentos na internet com Black Lives Matter, e tinha muita discussão na internet falando sobre algoritmos tendenciosos, como, por exemplo, algoritmos que faziam certo tipo de conteúdo viralizar, como fake news ou notícias que ferem outras pessoas, ou que tem essa questão do cancelamento virtual, e como isso engaja de forma astronômica, assim. E eu fui estudar a questão dos algoritmos em si, aí tentar explicar esse jeito mais simples para quem não participa do meio tecnológico. Algoritmo basicamente a forma lógica que a gente pensa de fazer o programa, do tipo, se a pessoa apertar o botão de like, quer dizer que ela gostou desse conteúdo. Se essa pessoa passou 50 segundos vendo um vídeo sobre gatinhos, quer dizer que ela gostou desse tema de gatinhos e o algoritmo faz o movimento interno de mostrar mais conteúdos daquilo que a pessoa mais gosta de consumir. E aí foi um estudo sobre ver como que funcionava esse algoritmo das redes sociais e como que ele engajava esses conteúdos. E aí surgem diversas questões assim éticas e morais, que é que a gente que cria esses programas, as redes sociais, a gente nunca pensou nos impactos que as redes sociais teriam para as pessoas, para as relações entre elas e etc. E ao mesmo tempo a gente não pensou nessas questões mais morais do tipo, se alguém solta uma notícia falsa, essa notícia viraliza, isso também é culpa desse algoritmo de alguma forma, porque ele está propiciando um canal de propagar essa notícia falsa. E é isso ainda também, junto com esse outro episódio de Black Mirror que a gente escolheu falar, que é o Odiados pela Nação, que, entre aspas, também se passa meio que num futuro mais próximo da nossa realidade,
que tem uma rede social que se parece bastante com o Twitter, que tem um hacker, alguma coisa nesse sentido, que ele faz todo dia uma votação nessa rede social para decidir quem que vai ser a próxima pessoa que vai ser cancelada. E aí, esse cancelamento deixa de ser só nas redes sociais, dela receber esse hate virtual, e ele começou a criar robozinhos que simulam mosquitinhos e abelhas para matar essas pessoas, perseguir elas na rua e matar elas. E eu assistindo esses dois episódios de novo, e a gente conversando, assim, pensando o que dava pra gente tirar disso para conversar, e até relacionando bastante com a minha pesquisa, eu fiquei pensando que quem programa isso, a gente sempre pensou nas redes sociais como um canal de conversa entre as pessoas, uma rede de compartilhamento de ideias. O Instagram surgiu no princípio para você ser um álbum de fotos virtual seu. O Twitter surgiu para ser como se fosse um diário virtual. E aí ver como a interação das pessoas com essa tecnologia mudou o propósito das redes sociais. Então, hoje o Instagram não é mais um álbum de fotos virtual. Ele passou a ser meio que uma outra realidade que você mostra só as coisas que você quer mostrar ali, para, de certa forma, vender essa vida sua para as outras pessoas que estão assistindo. Bem isso. E isso E, acontece no episódio de Queda Livre, né? Mas antes da sim, gente entrar para falar nesses episódios que, no meu ver, desafiam a gente a refletir sobre a realidade atual e como a massa pode ser manipulada para perpetrar atos que individualmente consideraríamos inaceitáveis, eu acho legal a gente falar para a pessoa que está nos ouvindo, caso ela nunca tenha tido contato com a série, o que é essa série, né? Porque a gente está falando de um episódio que tem uma configuração e outro que já tem outra configuração. Então, é uma série que ela não segue uma linha de história linear, né? São episódios antológicos que chama. assim, a série, ela tem essa pegada mais diferente do convencional, assim, que conta uma história que você assiste e tudo mais. Ela tem um tema principal, que é essa relação com a tecnologia, uma coisa meio ficção científica, de pensar maneiras de usar tecnologia no futuro. E a série conta contos, que cada episódio é um conto diferente, traz Então, uma esse... parte, né? Uma É, história à parte, com outros personagens, outros enredos, outras possibilidades de tecnologia. sim, O que existe num episódio não necessariamente vai existir no outro daí, né? sim, é. E a gente até pensou em trazer o tema Black Mirror no geral, porque ele traz bastante. Por mais que cada episódio seja uma história separada e única, e você não precisa necessariamente assistir na ordem, você pode assistir tudo misturado, a série toda traz a temática da relação de nós, humanos, com a tecnologia e como isso escala para lugares nem sempre tão legais. Realmente. E aí, o legal que a gente pensou de trazer essa conversa é de ter essa dualidade de visões da série. Para mim, que sou um programador que estuda o sistema de tecnologia em si, e ter alguém que estuda a parte das pessoas, a parte da mente, a parte de como as pessoas interagem com o mundo e tudo mais. Então, foi mais ou menos nessa intenção que a gente tentou trazer esse tema, para sair desse convencional de só falar sobre, olha como a tecnologia destrói as pessoas e como todo mundo acabar no apocalipse com a tecnologia matando as pessoas, sabe? E isso tem sido uma fantasia recorrente, né? Pelo que eu vejo em outros podcasts, em outros programas de entrevista, até mesmo posts sobre tecnologia. Parece que essa fantasia ela está sempre presente, de que tudo vai acabar, a inteligência artificial vai tomar o controle e o mundo vai acabar. Sim, isso é muito curioso de pensar, assim, na questão mais grande mídia, assim, Hollywood, essas grandes produções, porque isso é sempre um pensamento futurista distópico, a tecnologia é uma coisa catastrófica, que, de fato, de alguma forma ela leva o pior da gente e leva a gente a esses extremos ruins. E a gente até chegou a conversar sobre, tipo, não sei se seria tão legal a gente só falar dessas coisas ruins, né? E tentar trazer algumas coisas legais também sobre a tecnologia. E um desses comentários, assim, que eu queria fazer, eu andei pesquisando, e, por exemplo, tem outras formas de pensar num futuro que não sejam só catastróficas. Que bom. A gente tem a distopia, que é essa versão sempre ruim e pessimista do futuro, seja em diversos tipos de história. Por exemplo, tem outras narrativas que não pensam em questões futuristas, mas são distópicas, como guerras mundiais ou conflitos assim. E tem as utópicas que sempre pensam, tipo, a humanidade vai chegar numa parte que todo mundo vai viver em paz, e grama verde e arco-íris. E tem algumas outras alternativas que vêm de outras culturas, assim, que começam a pensar em outros tipos de futuro, e muitas vezes até atrelado com a tecnologia. Por exemplo, tem o Solar Punk, eu acho que é esse o termo, que ele pensa num futuro ecológico e sustentável com a tecnologia aliado.
Então, a gente pensar em maneiras de produzir energia usando a tecnologia, pensar em maneiras de transporte usando a tecnologia de uma maneira sustentável, ou pensar nessa interação das pessoas. Por exemplo, o Solarpunk pensa muito de não existir livros, porque os livros, de alguma forma, são uma forma de extração da matéria-prima da árvore, né? Então, não existiam Ele é um livros, existiam autor? tablets. Oi? Ele é um autor? Não, ele é como se Movimento. fosse um movimento de pessoas falando sobre isso. Tem alguns desenhos que trazem essa temática. Por exemplo, um desenho que traz essa temática que é bem recente é a Lenda de Korra, do Avatar. Que ele pensa no futuro, que tem tecnologia, mas de uma maneira que ela se integra no ambiente sem ter essa degradação ecológica. Que legal. E aí, por exemplo, esse movimento do Solarpunk, uma coisa assim, pequena, eles não têm os livros, porque os livros são papel, papel é a extração da natureza e tudo mais, então eles pensam disso como se fossem, tipo, a gente usa os tablets como se fossem cadernos. Então Entendi. são pequenas medidas que eles tentam pensar nesse futuro mais social, assim, e positivo das coisas. Mas aí, voltando um pouco assim mais para a questão da série, que relaciona bastante com as coisas que eu acho legal da gente comentar, é que na minha pesquisa eu fui pesquisando a questão dos algoritmos em si, como eu tinha comentado, de ver como eles funcionam, como eles viralizam as coisas, e eu tive que. Chegou um ponto da minha pesquisa que eu tive que pensar, eu não vou encontrar as respostas só vendo as partes técnicas da tecnologia, porque tem fatores externos, que são as pessoas que usam isso. E aí eu comecei a ver notícias, jornais ou entrevistas, ou até mesmo eu participei de alguns fóruns e debates com pessoas de outras áreas, principalmente na área de humanas, como filosofia, literatura e sociologia, que era para ver essa questão de como a gente vem se relacionando com a tecnologia. E, por exemplo, se eu for pegar só a parte técnica, que aí eu quero tentar trazer esse debate para a gente, quando a gente programou as redes sociais, a gente não teve esse viés de pensar que as pessoas iriam compartilhar coisas negativas ou iriam ter esse linchamento virtual que a gente vem fazendo. A gente só pensou, se essa pessoa gosta desse conteúdo e ela está engajando nisso, vou mostrar esse conteúdo mais para essa pessoa e vou fazer as pessoas próximas dela engajarem nesse assunto também. Foi Uhum. pensando nisso. E aí, com o tempo, porque o Twitter, que é um grande exemplo disso, é uma das maiores redes sociais, e ela é desde 2010, eu acho, assim. E ela passou desse lugar, assim, só de comentário e as pessoas comentar sobre a vida delas, e passou para um lugar que ele é um grande cancelamento virtual para todas as pessoas. Tudo que você fala pode gerar algum debate para alguma coisa, e necessariamente é sempre o meu ponto de vista está certo e o do outro está errado, e eu preciso fazer de tudo para mostrar que essa outra pessoa é a pior pessoa do mundo e ela merece ser destruída. E aí eu fiquei pensando com todas essas temáticas que a gente vem vendo nos últimos anos, é, que as redes sociais vêm tido um grande papel social de instigar esse pior das pessoas e de levar a gente para esse lugar de destruição para as outras pessoas à nossa volta. E é muito estranho, porque, por exemplo, se a gente pega outros exemplos que eu estudei, a questão de análise de imagem, tem de fato alguns erros que são de quem programou. Quem programou não pensou em fazer reconhecimento de imagem para pessoas de pele negra. Então, quando a gente colocava uma foto de uma pessoa negra no Twitter, na hora que ela fazia o recorte da imagem, ela cortava o rosto de uma pessoa negra pela metade. Ou não aparecia o rosto, ou até mesmo os filtros do Instagram, que eles fazem reconhecimento do rosto da pessoa para colocar o filtro, muitos filtros não se aplicavam em pessoas de pele negra. E aí fica esse debate, tipo, será que isso foi racismo? Será que isso foi intencional? E aí vem a questão, tipo, para quem programou, eu estudei, eu pesquisei sobre esse tema, e foi de fato um erro. As pessoas que estavam lá não pensaram que tinha outras pessoas de pele escura que não iam se aplicar para aquele modelo. E aí, lógico, os usuários falando sobre isso, eles tiveram que adaptar e melhorar. E eu vejo que as redes sociais, hoje, elas estão perdendo esse controle, tanto que escala para coisas de pessoas, hoje, é meio comum esse termo de cancelamento virtual, né? E a gente vive nessa era onde tudo que você fala é o tempo todo filmado, ou o tempo todo vigiado, porque alguém pode pegar o celular e te filmar fazendo alguma coisa, e a sua vida pode acabar ali, sabe? Tem inúmeros exemplos que isso aconteceram. E isso se relaciona bastante com Black Mirror, esses dois episódios, porque um é a sociedade das redes sociais, e o outro é esse cancelamento virtual que leva para a vida real e que, de fato, destrói a vida de algumas pessoas. Eu tava pensando, isso que você trouxe, né, reflete a estrutura racista que a gente tem na sociedade. Porque por mais que não tenha sido intencional esse processo de exclusão, eu acredito que por estarem só entre pessoas de pele clara,
lá entre os desenvolvedores. E isso já é algo pra gente questionar, né? Onde estão as pessoas negras? Sim, E aí eles foram fazendo, talvez não com a intenção de excluir, mas refletindo o ambiente onde eles estão, que já é de exclusão. sim. Muito interessante. Nossa, isso sobre a cultura do cancelamento que você falou, tem um livro, So You Have Been Public Shamed. Tradução livre é algo tipo assim, então você foi humilhado publicamente. É de um jornalista chamado John Ronson. E eu li esse livro em 2021, se eu não me engano. Ele lançou em 2021, no ano que eu li mesmo, em 2021. E aí ele traz vários relatos de pessoas que foram submetidas ao julgamento e ostracismo público. Que é um paralelo, claro, né, com os episódios que você escolheu do Black Mirror. E essa ideia de ser julgado por uma comunidade inteira, com consequências muitas vezes devastadoras para o indivíduo, é o tema central desse livro. E ele fala que esse é uma manifestação moderna do linchamento moral e psicológico, do linchamento público. Então, no passado, se a gente tacava pedras nas pessoas na rua, a gente teve na França a execução da rainha Maria Antonieta em praça pública. Hoje em dia, isso aparece uma nova roupagem através da cultura do cancelamento e linchamento das redes sociais. E aí você trouxe o Twitter, né, como o principal expoente dessas... E aí, é curioso, né, como olha só quantos anos se passaram e a gente continua com manifestações. Como que eu posso chamar? No mínimo, não civilizadas, né? de nos relacionarmos uns com os outros. E é muito legal se a gente for fazer essa relação assim com a literatura, que traz temas parecidos. Por exemplo, tem um filme que é bem famoso e traz outra questão que hoje é algo emblemático, assim, o livro 1984, do George Orwell, que fala dessa questão de um futuro onde as pessoas são vigiadas e tem esse grande olho que tudo vê e tudo que você faz o tempo todo mundo tá vendo e vive nessa prisão meio que sem amarra, sem parede e você nunca pode expressar de fato o que você é e as pessoas perdem um pouco dessa humanidade porque no livro elas não têm nome, elas são números, né? E é muito louco porque, por exemplo, esse livro, acho que já é meio de consenso comum, porque eu já vi muito isso assim, mas talvez alguém não saiba, que é, por exemplo, 1984 é um livro que inspirou o reality show do Big Brother. E o Big Brother é um reality show, assim, que ele é um dos reality shows que mais durou tanto tempo até hoje. Tem 20 anos que ele tá no ar, e ele é meio que um experimento social assistido para a gente ver como as pessoas interagem o tempo todo, 24 horas por dia, confinadas numa casa. E entra nessa questão do. Eu acho que as pessoas gostam de assistir as outras pessoas errando e se sentir moralmente maiores, do tipo, eu não faria tal coisa que essa pessoa fez. Mas ao mesmo tempo, quando você percebe, eu acho que entra naquele lugar, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque eu acho que isso entra numa questão muito antagônica das pessoas, e eu me incluo nisso também, acho que todo mundo tem esse parâmetro de alguma forma, que é a gente julga muitas pessoas, principalmente na internet, com as redes sociais, mas muitas vezes a gente faz coisas não tão morais, mas por ninguém estar vendo, você não estar com uma câmera filmando você, você não estar dentro do reality show, meio que não tem essa régua social de alguém te julgar sobre isso, sabe? Com certeza. Nossa, com certeza. E as consequências disso, né? Por exemplo, no livro do John Ronson, ele conta como várias pessoas perderam o emprego. Por quê? Uma pessoa escolhia lá o alvo, aí começava. Aí outras pessoas iam se juntando na discussão e inchando aquele alvo. E isso me lembrou muito o episódio que você quer falar, da nação, Sim, eu já pela nação. odiados pela nação. E isso ia se tomando uma proporção, e é muito legal isso que você falou, porque a maioria dos casos que ele traz se desenrolaram no Twitter. E aí o que as pessoas faziam? Elas descobriam onde a pessoa que estava sendo linchada trabalhava, e aí começavam a assediar a empresa, falando coisas como é que você tem uma pessoa dessas, eu vou deixar de comprar, fazendo pressão para que essa pessoa fosse demitida. Então não é só um assédio psicológico, verbal, que você está sofrendo dentro de uma plataforma, mas ela transcende as barreiras, né, do online, chega no offline e tem consequências reais, como nesses casos que o John Ronson traz, das pessoas serem demitidas, delas perderem... teve uma que, se eu não me engano, perdeu até o lugar onde morava. Porque as pessoas começaram a ir lá e a fazer... a expressar mesmo a revolta que elas estavam expressando nas redes sociais. Elas se uniram e foram pessoalmente na casa daquela pessoa linchar ela. E aí o dono do lugar falou, não tem condições de você morar aqui, você vai ter que procurar outro lugar. E tem algum, assim, quem é mais cronicamente online, participa ativamente das redes sociais,
e segue alguns influenciadores, alguns artistas, é, isso se expressa de outras formas, assim. Acho que talvez você consiga elaborar melhor que eu, assim, mas eu vejo muito esses influenciadores que, de novo, é uma profissão que não existia, as pessoas Uhum. ganharem dinheiro mostrando a sua vida e tentando ser interessantes, eu já acho isso uma questão à parte. Mas, por exemplo, muitas pessoas falam na internet que esse medo do cancelamento, esse medo de ser odiado pelas pessoas e de sofrer esse hate virtual. E aí fica, eu vejo algumas pessoas que já são mais velhas, por exemplo, a minha mãe, é, meus pais, meus tios conversando sobre isso, e eles falam muito, tipo, ah, é só desligar o computador. Isso não existe no mundo real, é só você desligar o computador, isso não existe. E isso Sim. fica muito. É, e às vezes tem isso, de fato. Mas isso entra muito numa questão muito psicológica. Esse. Você vê milhares de comentários de pessoas xingando você, falando que você é uma pessoa horrível, que você merece morrer. Eu acho que isso causa um impacto muito forte para a mente de alguém que sofre esse tipo de hate, assim. Aí, lógico, às vezes essa pessoa realmente teve uma atitude ruim que merecia de alguma forma receber uma repressão sobre isso. Mas eu fico pensando, essas questões deveriam ser tratadas com quem fez essa atitude ou na justiça de alguma forma e não essa justiça Social. social das pessoas quererem ser os grandes super-heróis e destruir os vilões, sabe? E entra muito Uhum. no que você falou de a gente voltar para essa coisa mais primitiva de linchamento em praça pública, de tacar pedra nas pessoas na rua, sabe? Bem isso. E, e aí, eu acho que o legal de Black Mirror é justamente é um futuro próximo, então parte do pressuposto que seremos ainda mais avançados, mas sofrendo com questões que a gente sofre, né, desde que o homem é homem. Muito legal. Eu acho Black Mirror uma série muito fantástica para a gente poder refletir sobre a implicação de determinadas tecnologias antes da gente ter a chance de desenvolver elas. Sim, e até pensando assim, Black Mirror, eu acho, fazendo uma análise da série como um todo, eu acho que ela vem muito nessa questão de trazer isopopeias e fábulas que refletem de alguma forma uma crítica sobre alguma coisa que a gente já vive hoje. Uhum. E eu vejo, por exemplo, contos mais antigos, contos gregos, eles faziam essas alusões mais metafóricas, usando deuses, ou usando parábolas com animais e tudo mais. E eu acho que essa série conseguiu transcrever isso de uma forma mais moderna para os dias atuais, para se Uhum. fazer muito entendível, assim. Do Muito legal. tipo, a tecnologia não é o problema em si, é como a gente trabalha e lida com ela que faz isso acontecer, sabe? E aí, tentando elaborar assim para a gente avançar na conversa, é, eu vejo assim que com toda essa questão do cancelamento virtual, as redes sociais se tornando algo muito grande que deixou de ser essa barreira digital, eu venho percebendo, na minha geração, pelo menos, tendo essa questão geracional, que a minha geração de pessoas dos 20 e poucos anos tem uma relação com a tecnologia tão próxima que chega a ser real. Por exemplo, eu cresci e eu já tinha computador. Eu cresci e eu, com 12 anos, ganhei um celular. E os meus pais, por exemplo, a minha mãe só foi ter contato com o computador adulta. Uhum. Quando ela era criança, não tinha como você mandar uma mensagem para o seu amigo. Ela tinha que ligar para a pessoa. Às vezes nem tinha telefone em casa, ela tinha que ir no orelhão. Então, Nossa. essa forma de contato era diferente, assim. Uhum. E aí, por exemplo, eu vejo que a geração mais nova ainda, que são, por exemplo, os meus irmãos, o meu irmão nasceu, em vez de assistir desenho na televisão, ele assiste desenho no tablet. Então, essa conexão com a tecnologia já deixou de ser algo só eu vou desligar o computador e essa realidade não existe mais. Virou E, uma extensão, né? sim, e até pensando em questões de transtornos mentais, que isso vem tendo muito uma alta, assim, eu não vou saber dizer, nem sei se tem ainda de fato um estudo sobre isso, mas eu fico pensando como é curioso como com esse avanço tecnológico vem tendo um avanço também de diagnóstico de pessoas com transtornos mentais, ansiedade, depressão, TDAH, autismo. E aí eu vejo, às vezes, eu sigo algumas pessoas assim, o TikTok é um lugar horrível para esse lugar, porque é tipo assim, tudo é autismo, tudo é TDAH, tudo é depressão, tudo é ansiedade. Mas eu acho curioso pensar que, será que não está fazendo mal para a gente ter essa alta exposição à tecnologia tanto tempo? De o celular é a primeira coisa que a gente pega, e o celular é a última coisa que a gente desliga antes de dormir. E a gente tem tido muita insônia com essa questão, e inúmeros fatores assim. E aí, isso abre todo um espaço para chegar onde eu quero falar que é.
E eu venho percebendo que isso leva para outro lugar, que é um dos debates que a gente quer levar, que é essa questão do isolamento. Eu vejo que, por exemplo, o meu irmão, eu vejo crianças muito novas, eles jogam videogame com outras pessoas, mas eles estão sozinhos num quarto. Uhum. O meu irmão assiste um desenho que tem milhares de visualizações no YouTube, mas ele tá sozinho na sala. Ele não tá falando comigo. Eu não sei qual que é a cor favorita do meu irmão, qual que é o desenho que ele tá assistindo, porque ele não quer mais interagir comigo. E isso leva para as crianças. Aí pensando nos adolescentes, nos jovens, assim, até com a pandemia eu acho que mudou bastante essa dinâmica social, que é as pessoas começaram a ter meio que essa resistência de estar em lugares com outras pessoas. Uhum. De eu vou deixar de ir num show para ver o show gravado ao vivo pelo computador. Eu vou deixar de ir num restaurante, vou pedir a comida por delivery para comer em casa e assistir alguma coisa. Eu vou deixar de ir, sei lá, numa balada para conhecer alguém, para baixar um aplicativo de relacionamento e escolher uma pessoa para me relacionar. Uhum. E isso, eu venho percebendo que isso vem gerando essas barreiras, esse afastamento, esse isolamento entre as pessoas. E aí tem é, outros filmes que eu percebi que tratam bastante desse, que é o filme Her, que é um filme antigo, eu acho que ele é de 2012, que é basicamente a história de um cara que ele trabalha bastante, tipo, de cidade grande, e ele não tem muitos amigos, ele vive cronicamente online, e ele tem, o que na época não existia, mas ele tem um assistente pessoal, que é, hoje a gente tem como uma Alexa, uma Siri, alguma coisa assim, Uhum. e ele começa a conversar com ela como se ela fosse uma pessoa. E ele começa a ficar amigo dela, e ele se apaixona por ela, porque ele não tem outra pessoa para ter esse contato. E esse, assim, o filme, ele é muito legal de assistir, porque ele chega a ser estranho pra gente que tá vendo isso de fora, mas ao mesmo tempo, eu acho esse filme um pouco triste de ver, porque se a gente tira essa questão essa narrativa dele engajar com a tecnologia, se apaixonar e tudo mais, no final das contas, é um cara conversando com um objeto, sabe? É um cara conversando com um objeto e tá sozinho numa sala. E isso que você trouxe, muitas informações, né? Vamos por parte. Primeiro, a questão da psicopatologização que a nossa sociedade está vivendo. Eu acho que isso está muito ligado com o espírito do nosso tempo, materialista, de procurar as causas do cérebro e de explicar a forma de ser na vida através de sintomas ou patologias. E, claro, muito ligado com essa questão de o que é a psique? É uma manifestação do cérebro. Só que não. Né? Por mais, uma das minhas pós é em neurociência e comportamento. E é muito legal você entender o funcionamento, ou o que cada parte tá, ou o que partes do cérebro, ou como se dá as ligações neuronais que são envolvidas em determinada coisa. Mas não existe você estudar o cérebro e entender a personalidade de uma pessoa. São campos distintos e que precisam de uma metodologia científica também para a gente se aproximar de forma distinta. E aí você vê o desenvolvimento da personalidade. Como quando a gente nasce, nós somos muito dependentes dos nossos pais, por uma questão de sobrevivência, mas também por uma questão de estruturar traços da nossa personalidade. Nós não somos uma tábua rasa, né? E mesmo se fôssemos, tem errado, que já está posta. Mas isso é uma outra discussão. O que eu quero dizer é que o cérebro, ele está sempre se atualizando a partir das nossas vivências. E a personalidade, ela é constituída a partir de disposições internas, mas também do nosso contato com o ambiente. O ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Inclusive, o tema do meu TCC, na página de ciência e comportamento, foi o cérebro social e a cultura do cancelamento. Porque nós, enquanto seres humanos, nós necessitamos de contato humano. Só que no passado, esse contato ele era limitado pelas limitações territoriais. Então eu convivia com as pessoas que eu tinha contato físico, com quem eu ia na escola, as pessoas da minha casa. Hoje, esse contato humano, se a gente parar para pensar, ele é ilimitado. E eu tenho tudo na palma da mão. Né? Eu consigo falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo em questões de segundos. Sim. E nessas plataformas da internet, você fala algo e você não sabe onde isso vai chegar, porque fica ali, né? Por exemplo, um post no Instagram, um post no Twitter, eles ficam ali. Então, o que a gente vê também são pessoas que, por exemplo, usavam o Twitter, falavam, quando elas eram pessoas, assim, desconhecidas do grande público. E aí algo acontece, uma promoção, e elas ficam famosas. As pessoas procuram os tweets mais antigos delas.
E às vezes algo que você postou 10 anos atrás viraliza e você perde o desenvolvimento de carreira que você estava conseguindo ter por conta de uma coisa que você falou 10 anos atrás, às vezes nem refletia nem o que você realmente pensava. Muito menos, né, quem dirá o que você pensa, o que você é agora. E aí, tudo isso, imagina que você é um adolescente, porque na adolescência é ainda mais intenso esse processo da opinião dos outros, né? Do que os outros pensam, da gente precisar se encaixar, da gente se sentir pertencido. E antes, a gente precisava se encaixar e se sentir pertencido na nossa sala de aula, digamos assim, né? Hoje, você quer se encaixar e se sentir pertencido num mundo. Quantos bilhões a gente tá hoje, né? Quase 8. Acho que é 8, já bateu 8, eu acho. E aí, se já era difícil a gente aprender a lidar com alguém na sala que não gostava da gente, imagina uma psique jovem, né, imatura, que ainda não tem resiliência, não desenvolveu recursos internos para conseguir lidar com as adversidades da vida, o peso que deve ser, assim, milhões de pessoas não gostando dela. E aí, uma coisa que eu trabalho muito na clínica é a questão do bullying. De pessoas que sofreram bullying quando eram crianças, quando eram adolescentes. E isso tem consequências pro resto da vida da pessoa, porque num período essencial do desenvolvimento da personalidade, ela foi extremamente hostilizada, extremamente atacada por ser ela. Por algum traço que ela tivesse, seja físico, seja intelectual. E aí você começa naquele jogo, o problema será que sou eu ou é o outro? E você começa a ver várias pessoas e você só uma pessoa. Você começa a achar o quê? Então, o problema sou eu. Tem algo de fundamentalmente errado comigo. Você pode cair na armadilha de tentar se moldar para se adaptar, o que não deixa de ser uma estratégia evolutiva, né, muito importante, que fez com que a gente conseguisse ser o que nós somos hoje enquanto civilização. Mas, se a gente tiver um indivíduo que está precisando se podar para se moldar à norma vigente, e aí não é que ele está cometendo alguma atrocidade, sabe, Lucas? Às vezes ele não está fazendo nada de errado, às vezes ele tem preferências por algum jogo ou outro, mas o grupo prefere esse outro e utiliza ele por essa preferência. Essa pessoa ela vai se encolhendo, se escondendo, negando partes dela. E se você... Gente, a Dom lançou uma campanha, né, esse ano, se não me engano, sobre a infância ter cara de infância. Porque a gente tem crianças no TikTok de 10 anos mostrando a rotina delas de skincare. Com produtos na entidade. Você acredita nisso? Porque já estão obcecadas com essa coisa do envelhecimento, de impedir o aparecimento de linhas finas de expressão, que dirá rugas, né? E isso é um reflexo do quê? Do espírito do tempo, que cultua a beleza, a juventude, que isso é cada vez mais sendo proporcionalmente escalado. E aí, você pega uma criança exposta a tudo isso. Eu não sei se você lembra, Lucas, mas quando você era criança, você não achava os adultos de tudo? Sim, tem. Não vou saber dizer nada de psicologia sobre isso, mas quando eu era criança, eu olhava pros meus pais e falava, tipo, caraca, eu já ser igual aos meus pais, sabe? Lucas, quando eu tinha uns 9 anos, eu olhava quem tava no terceiro ano, tipo, e hoje eu vejo que são pessoas com 17 anos, e eu achava que eles eram adultos. No terceiro ano, sabe? Eu falava, gente, eles são muito adultos. Eu imaginava que eles já eram casados, que eles tinham filhos, que eles... E eles tinham 17 anos. Hoje, eu com 27 olho pra alguém de 17, pra minha versão de 17, eu falo, gente... E com certeza, quando eu tiver 37, eu vou olhar agora, eu vou falar, não tinha tanta maturidade. Só que a psique infantil, ela olha quem é mais velho e pensa, não, eles sabem tudo, eles... E aí você quer espelhar isso. Mas não necessariamente a gente sabe de tudo, né? Inclusive a gente não sabe, nós somos uma sociedade extremamente adoecida, replicando padrões adoecidos, adoecendo as pessoas que estão chegando agora no mundo, pelo que a gente está fazendo, e pensando, foi aí. E esse é um dos problemas da massificação. O Jung, ele acreditava que em situações de massa, as pessoas podem agir de forma mais primitiva, irracional, e é o que a gente vê claramente nesses episódios mencionados. Como uma psicose de massa, que ocorre quando há uma perda coletiva da realidade, assim, e vai levando a crianças delirantes, ações descontroladas. E eu acho muito doido como, se a gente parar pra pensar, a realidade de hoje já parece uma distopia, né? O que a gente está vivendo. Sim. Inclusive, esse comentário que você fez, por exemplo, Black Mirror foi tão famosa num período, acho que foi 2016, 2017, que criou o termo, nossa, isso é muito Black Mirror. E não só isso, por exemplo, quando a série parou um tempo de ser feita, não vou saber dizer motivos de bastidor, mas ela ficou uns 3 anos sem lançar nada.
E aí as pessoas ficavam, quem gostava bastante da série, engajava bastante nisso, falava assim, não precisa mais da série Black Mirror, a gente já tá no Black Mirror. A gente já tá vivendo em algo Black Mirror. E aí em 2020, quando teve a pandemia, eles falaram que eles iam lançar uma nova temporada, mas aí parou por conta da pandemia que eles conseguiam gravar. E eles fizeram, e aí depois descobriram que não foi o pessoal da Netflix nem da produção de Black Mirror, mas colocaram em diversos países um quadro espelhado escrito "Estamos ao vivo no Black Mirror". Não estamos, tipo, você está ao vivo no Black Mirror. Para tentar trazer essa mensagem quase que metalinguística por fora da série, tipo, presta atenção no que você está vivendo, que isso já é algo bizarro, sabe? E aí, saindo um pouco disso, mas tem a ver com isso, assim, você está falando essa questão das crianças e como a gente cria esses engajes nessas coisas, assim, ruins, eu vejo, aí tem alguns momentos que são bem, eu que participo mais da área de tecnologia, que eu por dentro, pra você ter ideia, eu tô assistindo fórum online da galera falando da atualização no Facebook, sabe? Coisas assim. E eu vejo bastante problemas que são bem complicados da tecnologia, que não são necessariamente a tecnologia vai matar você e vai roubar seu emprego. Eu vejo assim, a grande maioria das pessoas não sabe desses problemas, porque não chega até elas, ou elas não conseguem entender a profundidade disso. Por exemplo, hoje, a gente vive na era dos streamings, né? E com os streamings, por exemplo, e com a inteligência artificial avançando, eles já têm dados suficientes de inteligência artificial para conseguir não usar mais atores, de fazer os próximos filmes serem com inteligência artificial usando as imagens dos atores. Mas aí esses atores que estão ali vão perder o emprego, de alguma forma. E eles não autorizaram o uso da imagem deles para um filme fazendo qualquer outra coisa. Isso já é um problema. E teve a questão da padronização dos roteiristas em Hollywood, que demorou mais ou menos um ano e tudo mais, teve implicações sobre isso. E aí tem outras questões que vão nesse mesmo caminho, que é, por exemplo, o uso das músicas, criar música com inteligência artificial, imagens com inteligência artificial. E aí, por exemplo, antigamente, se eu quisesse um CD, sei lá, da Britney Spears, eu podia ir lá na loja comprar um CD físico da Britney Spears, aquele CD era meu. E aí, se eventualmente, sei lá, eu morresse, ou se eu não quisesse mais aquele CD, eu poderia dar esse CD para outra pessoa. Mas hoje, para os streamings e para dos dados digitais na do cloud, se eu compro um álbum, por exemplo, sei lá, no Spotify, ou se eu compro, no Spotify festival, o que tem isso, acontece que uma pessoa decide comprar um álbum no iTunes da Apple. Você pode comprar um álbum. E aí, um ator, não vou lembrar quem, ele deixou no testamento dele que quando ele morresse, ele queria que todos os livros, filmes, músicas e coisas digitais que ele tinha ficasse para alguém que ele gostava. E aí, a Apple não deixou de fazer isso porque falou que esses dados que ele tinha não eram dele. E ele entrou com um processo judicial porque ele falou, eu comprei esse CD, eu quero dar esse CD para outra pessoa. Eu tenho esse livro digital. E quando eu morrer, eu quero dar esse livro a outra pessoa. E aí, ele perdeu esse processo judicial porque o arquivo original desse livro é do autor, mas a redistribuição digital dele é da Apple. Então, ele não tem um arquivo físico que ele possa dar para outra pessoa. Ele usa através da plataforma da Apple. E se a Apple não liberar, ele não pode dar isso para alguém. Isso é uma implicação que já é problemática. Mas por que eu falo que isso leva a lugares ruins? Por exemplo, ano passado, no começo do ano, um rapaz se matou. Não sei se a gente pode falar exatamente dessa forma. Ele se suicidou e não convém ao caso, nem é a questão, mas a mãe dele queria acessar o computador dele, o celular dele, para ver se encontrava alguma coisa que identificasse o que aconteceu. Do porquê que ele fez isso, porque ele entra nessa questão do isolamento, ele não falava com ninguém, ele usava muita internet, ele não se comunicava com os pais, e do nada isso aconteceu. E ela queria ter acesso ao computador dele, celular, para conseguir ver os amigos que ele tinha, ou o que ele visitava na internet, essas coisas que ele consumia, só que o computador tinha uma senha, e aí ela tentou desbloquear, não conseguiu, e ela levou para um perito, e o perito não conseguiu desbloquear sem deletar os dados, e ela entrou com um processo de pedido de abertura da conta para a Microsoft e para os outros dispositivos. E ela não queria, tipo assim, pegar os arquivos. Ela só queria poder ter a senha para acessar esses arquivos e ver. E eles não liberaram, porque falaram que os arquivos, eles eram propriedade da empresa depois que a pessoa morria.
as implicações, né, aqueles termos de uso que a gente assina, fala que sim, concorda e ninguém encara pra ler. Sim, e aí isso entra, por exemplo, em casos mais elaborando assim para algum lugar, que é, por exemplo, teve um caso de um cara que decidiu que ele queria deletar as contas digitais dele, porque ele tinha na cabeça dele que se ele não existisse no digital, ele era um desconhecido, era um anônimo. E ele decidiu deletar as contas dele, e aí o que acontece? Igual você falou, se eu posto algo na rede social, ela fica lá. Se eu apagar, ela ainda tá lá. Alguém pode tirar do print, inúmeras coisas. Uhum. E aí ele decidiu apagar tudo, e aí ele vem um aviso, não sei se você já escolheu alguma conta, mas sempre vem um aviso do tipo, em caso de desistência, recupere sua conta em 30 dias, uma coisa assim. Uhum. E ele ligou, sei lá o que ele fez um requerimento também judicial para pedir para pagar os dados dele. E aí ele falou que não ia pagar porque os dados que ele tinha eram da empresa. Ele falou, como é da empresa? É o meu nome, é a minha foto, é as coisas que eu postei, tipo fotos da minha família, são as coisas que eu coloquei ali. Então essas coisas são minhas, eu quero que você tire elas, eu não quero mais elas ali. E aí o Google falou, tipo, não, você aceitou os termos de uso, você colocou ali, ninguém te obrigou a colocar, e você decidiu deletar, e agora não é seu nosso. Eu acho que tudo isso, sabe, reflete a nossa falta de maturidade enquanto civilização, da gente entender, né, as implicações disso, porque isso não se discute. Quando a gente vai criar uma conta no Facebook, no Instagram, não tem uma conversa, né? Eu, pelo menos, não tive, assim, meus pais. Sabe aquela conversa de quando você vai falar pra criança, não, né? Pro adolescente sobre sexualidade? Que você senta, que você fala, olha, você não precisa começar a seu corpo, você vai sentir coisas. E essa conversa, ela é muito ilustrada em filmes e séries, porque é um momento desconfortável, porque a gente tem que acessar a nossa própria sexualidade, que dirá ajudar outra pessoa, né, nessa empreitada. Mas também pela importância de que tem que ter, né? Tem que falar sobre preservação, tem que falar sobre responsabilidade afetiva. E aí, será que os pais hoje em dia estão tendo essas conversas? Quando o filho fala que ele quer ser iniciado nas mídias digitais, o que eu vejo de pessoas da minha geração, que já têm filhos, é um movimento das próprias mães já criarem a conta do bebê. E por um lado é muito legal, porque quando ele crescer ele vai estar lá, registros, né, desde sempre. Mas por outro, e tudo isso que a gente vem conversando, e essas reflexões? E outra, você está colocando uma pessoa que nem teve chance de escolher se ela gostaria de ter essa vida. Exatamente. Então, são implicações muito legais, não sabia desses casos. E aí, por exemplo, isso a gente está falando de questões individuais, que são relações micro, impactos mais diretos na vida das pessoas. Mas, por exemplo, essas questões dos dados é algo que afeta o todo de forma muito grande. Que é a questão, por exemplo, as redes sociais hoje, elas já têm, quando eu falo já tem, não é tipo assim, os próximos anos. Isso já aconteceu nos anos anteriores. Que é como esses dados que a gente coloca na internet são usados com fins lucrativos e com grandes empresas por trás, planejando certas coisas. Essa questão, por exemplo, do consumo, de ter essas propagandas de produtos para crianças, essa questão de grandes influenciadores te vendendo coisas porque a vida dele é fingir alguma coisa ou simular alguma coisa para te vender algum produto. Mas você viu que esse modelo está começando a se transformar? Eu vejo que foi muito, tipo, 2015, 2020, essa coisa do influencer, né? Que bombou, assim, estourou. Mas hoje existe uma plataforma que, ao invés de contratar influencers para falar do produto, eles estão comprando vídeos de pessoas comuns, porque as pessoas já estão desconfiadas dos influencers. Tipo, tá falando isso, não porque é bom, mas porque deve ter um contrato por trás para a pessoa estar falando sobre isso. Então, o que as empresas estão fazendo? Contratando pessoas anônimas, desconhecidas, fazendo vídeos como se fossem reviews, e elas contratam esses vídeos. Então, hoje a gente assiste várias pessoas desconhecidas falando do mesmo produto. E isso vai passando a sensação de que, então deve ser bom, mas na verdade também está sendo comprado. Então, até isso está se transformando. E aí, pensando em questões mais problemáticas do que só o consumo, porque assim, o consumo já é em si um problema em questão de ecologia, pensar em coisas que a gente não precisa, a gente está gastando dinheiro ali com coisas supérfluas, mas pensando em questões assim, de impacto que a gente não. Eu, que sou dessa área, não consigo pensar nas implicações disso no futuro. Essa questão da inteligência artificial, ela não é esse debate que as pessoas têm de. Lógico, tem esse fator de a inteligência artificial vai roubar o meu emprego, mas a gente deveria estar pensando se essa inteligência artificial, na verdade, está roubando algo mais inerente da gente, como
quem você é, o que você gosta, o que você faz, para onde você vai, a sua história. E isso, por exemplo, deepfake, que são. Hoje tem muitos golpes de pessoas ligando com inteligência artificial, simulando a sua voz, ou inteligência artificial mandando mensagem como se fosse você para enganar as pessoas, questões de políticos fazendo deepfake, de políticos fazendo tal coisa para isso manipular a questão política. E aí, por exemplo, a questão das redes sociais entra numa questão muito técnica, que é, hoje, o que define um país, né? Um país é um grupo de pessoas que está em determinado local, não necessariamente porque eu posso ser brasileiro e estar em Portugal. Então, são conjuntos de pessoas que falam uma linguagem específica, que compartilham certos costumes e certas regras. A gente vai perceber bastante chega nesse lugar. E as redes sociais são isso, porque é um grupo de pessoas que compartilham de uma linguagem específica, que compartilham de regras específicas, e que estão ali meio que pelo mesmo motivo. E aí, por que eu estou falando disso? Por exemplo, o Facebook, ele vendeu os dados, que a gente já conversou de você colocar essas informações ali, compartilhar essas coisas, mas isso vai para algum lugar, chega em alguém de algum jeito, que não é só na relação pessoas e pessoas. E o Facebook vendeu os dados de milhares de usuários para uma empresa de marketing, e essa empresa vendeu esses dados das pessoas como nome, idade, preferências políticas, para influenciar as eleições dos Estados Unidos, com a eleição do Trump. Isso foi comprovado, tanto que o Trump passou por um processo de ver se ia refazer as eleições por conta disso. E teve a questão que foi a saída da União Europeia. Que eles bombardearam, e é a mesma empresa, esse é o problema. Eles bombardearam os jovens com propagandas progressistas, falando que a expansão de imigrantes ia tirar o emprego deles, ou coisas do gênero, ou que... E aí, para os mais velhos, a propaganda tinha a mesma verdade, mas era uma outra comunicação, que era, os imigrantes vão sujar a sua cultura, os imigrantes vão desembranquecer os seus filhos. Daqui a pouco, a sua filha vai ter que usar burca. Daqui a pouco, o seu filho vai se casar com uma mulher negra. E ele parte desse lugar de preconceito. E isso influenciou diretamente a saída da União Europeia. E aí, hoje, o movimento que se tem hoje contra isso são a União Europeia tentando criar leis que possam impedir que coisas assim aconteçam de novo, ou que escalem para outros lugares que a gente não conseguiu elaborar ainda. E eu acho que isso, esse ocorrido, né, o nome da empresa é Cambridge Analytica, né? Sim. Fala muito sobre como foi um aproveitamento de uma prática completamente antiética, mas que ainda não está regulamentada. Então eles se aproveitaram disso. Sabia? Não tem como não saber. Né? Eu acho que quem tem um mínimo de noção, de realidade, de entendimento do que é uma democracia, tem essa consciência de que isso é totalmente antiético. Então, sabiam disso, que não era certo, mas se aproveitaram da falta de legislação sobre o assunto para poder agir. E hoje a gente tem esse caso como no direito tem um nome, quando você tem algo na história e você usa o que aconteceu para embasar o resto. Mas entrando nesse assunto de história, eu acho que essas situações que a gente está conversando colocam um peso muito grande na importância da gente estudar a história, né? O livro que você trouxe, 1984, ele tem uma parte que me marcou muito, que no começo do livro eles estão anunciando o chocolate a um preço. Né? Tipo assim, R$9. Não sei se é esse o valor. Mas no final, eles estão fazendo uma propaganda do governo, falando que as coisas melhoraram muito, porque agora o governo conseguiu abaixar o valor, e eles estão anunciando o chocolate por R$14, foi uma baixa do valor. Mas não foi, sabe? Se você presta atenção, você vê que eles estão manipulando a narrativa. Falando que abaixou o preço, que o governo fez melhorias, mas se você conhece a história, você vê que não é bem assim. E é muito interessante que esses projetos de desmonte da educação, as primeiras matérias, disciplinas que eles visam atacar e retirar é sempre história, filosofia, sociologia, matérias que trabalham com essa questão. Por quê? Então, assim, recentemente, 10 anos atrás, em 2014, hoje eu tenho 10 anos, eu olho para o mundo e eu acho que já sempre foi assim. Eu lembro que foi uma quebra de barreira, assim, mind blowing gigante. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, e eu comecei a estudar, por exemplo, o Zygmunt Bauman. Porque o Zygmunt Bauman estava falando lá na década de 90 sobre uma coisa que estava se desenrolando, mas que quando eu tinha 17 anos, era a norma. Porque quando eu tinha 17 anos, era a norma você mandar mensagem, você curte as fotos para esperar a pessoa te paquerar, e se você não estava curtindo, você só desbloqueia, você só bloqueia a pessoa. E aí eu falei, é assim, né? Sempre foi, sempre será. E aí quando eu entrei em contato com as meninas do Zygmunt Bauman, ele está falando que isso está começando a acontecer. Ou seja, antes não era assim.
A mesma coisa quando a gente reflete sobre o sistema econômico, né? Como nós estamos pautando a nossa vida, as nossas tomadas de decisões, em cima do formato de mercado. Então hoje é o capitalismo, é o liberalismo. Então eu preciso me comportar a partir disso. E aí, eu tenho um filme muito legal, que eu achei que não tinha oportunidade de falar, mas vai trazer, porque ele traz essa discussão. O nome é The Todd Generation, a geração que casou. E ele se passa na Nova York do século XXII, e a gente acompanha um casal. Ele é um professor universitário, que ele trabalha com plantas, e ele fala da importância da natureza, e ela trabalha numa Big Tech da vida. O que é a Big Tech da vida? É pessoas trabalhando, enquanto elas trabalham em mais diversas funções de escritório, fica do lado delas um robozinho assistindo o que elas estão fazendo, aprendendo, e aí quando o robozinho aprende, elas vão para a próxima tarefa, e o outro robozinho mais novo vai começar a aprender aquela próxima tarefa. Então o trabalho delas é meio que ensinar para as inteligências artificiais, os robozinhos, o que eles vão desempenhar. E aí eles são um jovem casal, deve ter no máximo de 40 anos, e eles querem ter filhos. Mas ela é a provedora principal da casa, a renda principal, e ela está num momento de promoção. E a gravidez, né, exige muito do corpo da mulher. E aí a empresa, onde ela trabalha, deveria ver isso com os olhos, porque ela acabava de ver uma promoção. E aí o que eles vendem de saída? O Center, o centro do útero, que é de uma empresa da Pegasus. Onde você vai lá, você coloca o material genético, tipo um ovo, assim, mas eles falam que não é um ovo, é um pod, né, um casulo, uma coisa que consegue ter trocas no meio externo. E você coloca o material genético ali e aquilo vai se transformar. Então, assim, é um material genético deles. Depois a criança vai ser filha deles. Mas eles não podem decidir o que eles querem fazer com aquilo, porque aquela cápsula é da empresa. E eu acho muito legal, porque tá levando essa discussão a um... Porque, por exemplo, agora parece que a gente não liga muito, né? Tá, meus dados. O que você fazer com isso? E deveria ligar, porque como você mesmo trouxe, tá controlando toda a nossa vida, tá mostrando para nós faz anúncios, tá mais receptivo a comprar, a consumir, então meio que tá manipulando a nossa visão da realidade com a finalidade de consumir algo, né, de se tornar cliente daquilo. E a gente não liga muito, tipo, não, no fim a escolha é minha, são os meus dados. Mas não são, porque nós estamos usando a plataforma de empresas. E a gente está aceitando isso. E a mesma coisa acontece no filme, só que eles usaram aí uma vida humana, né? Porque aí realmente traz esse aspecto dramático, intenso, que eles não tinham poder de decisão da vida do filho, porque tá naquela cápsula que não era deles, era da empresa. Para fazer um paralelo com isso que a gente está conversando, assim, como eu falei, eu sou muito entusiasta desse assunto. Eu acho que eu entrei na tecnologia por conta disso. E, lógico, a gente falou de coisas muito ruins, tem tido implicações ruins, mas eu vejo assim, a tecnologia como um todo, o que me fez gostar da tecnologia foi criar coisas que possam facilitar a nossa vida ou fazer coisas que a gente não consegue fazer tão bem. E, por exemplo, eu achava incrível estudar e ver como que a gente conseguia fazer uma ligação de telefone sem ter fio, sabe? Eu sempre achei isso muito louco, muito legal. E eu fico pensando que a gente tem todas essas implicações ruins, talvez pela essa falta de inexperiência de lidar com a tecnologia, porque isso é algo muito recente, algo muito novo. Acho que com o tempo, talvez, a gente vai aprender a trabalhar melhor com esses mecanismos tecnológicos. Mas, falando dessas questões dos dados, tem um livro, que é esse daqui, que chama Irresistível. Porque você se em tecnologia e como lidar com ela. Que ele fala sobre todos esses mecanismos que foram criados. Aí, de novo, o livro, eu gosto do livro, acho muito legal. Mas ele passa por um lugar muito catastrófico da tecnologia, como se nós, programadores, somos grandes vilões que vamos roubar a sua mente e fazer você ficar sem tecnologia. Mas, na verdade, lendo esse livro já, eu li esse livro já é a terceira vez que eu li. Eu li esse livro essa semana porque a gente tinha conversar sobre isso e tal. E quando eu li a primeira vez, eu fiquei, meu Deus, eu preciso falar todas as coisas de tecnologia, eu preciso pagar minha conta no Facebook, e não posso falar com nada. E lendo de novo agora, eu vejo assim, uma frase que se repete no livro se o aplicativo é de graça, o produto é você. E aí, ele traz alguns dados, ele é um pouco mais antigo, assim, se pensar em termos de dados, as tecnologias são sempre recentes, mudam muito rápido. Mas, em 2018, que é um dado que ele traz aqui, é que os dados dos usuários já são mais caros do que ouro. Porque você consegue, por exemplo, se eu sou, sei lá, uma marca de shampoo para cabelo,
eu consigo comprar esses dados para saber aonde vai patrocinar uma publicidade. Se vai ser um influencer, se vai ser num comercial de televisão, se vai ser um post no Instagram, se vai ser em alguma outra plataforma de alguma outra forma. E aí eles conseguem, além de fazer o tipo de publicidade, mostrar a publicidade para as pessoas certas que vão comprar esse produto. Se, por exemplo, eu um shampoo anti-caspa, anti-queda de cabelo, vai mostrar para pessoas que têm problema com calvície. Se eu estou fazendo um shampoo para cabelo cacheado, vai mostrar para mulheres negras. Aí, especificamente, né, para o público que tem mais chance de Para isso. E não só essa questão de consumo e venda de produtos, mas a questão que a gente vem falando até que ponto essas escolhas são individuais e até que ponto isso é manipulado para a gente fazer essas atitudes. Por exemplo, um dos dados que ele traz também no livro é sobre a manipulação de ideias das pessoas. Então, por exemplo, se eu trabalho, se eu sou mais tendencioso a ter pensamentos progressistas de esquerda, mesmo que eu não saiba disso, por algumas questões, por exemplo, aonde eu moro, para onde eu frequento, que coisas eu curto nas redes sociais, ele já consegue saber o meu viés político, o que eu gostaria ou não de gostar. E ele começa a mostrar coisas para mim, de tanto que reafirmam o meu pensamento, quanto que atacam o pensamento oposto. Isso gera essa polarização. E eu percebi, assim, pensando sobre isso, que, por exemplo, se a gente... Lógico que isso é um problema muito grande, que a gente vai ter que lidar com isso, seja no âmbito de leis que regulam isso de alguma forma, mas pensando na questão individual, eu acho que se a gente não para prestar atenção no que a gente vem engajando, como a gente utiliza as redes sociais em geral, a gente perde um pouco dessa individualidade. A gente perde um pouco dessa questão do... Hoje eu vou assistir um filme que ninguém falou, nem no streaming, e eu queria assistir um filme que a minha avó me falou. Eu vou assistir esse filme hoje. Porque não vai ser nada da rede social que me falou isso. Não tô falando de ruim, mas tipo assim, tentar ter esse pensamento de fugir um pouco de tudo que tem que ser recomendado pela internet, ou de tem que ficar aqui o tempo todo. Ou de pensar se eu não gosto de tal comentário, ou de tal pessoa fez na rede social, eu não preciso ir lá xingar ela nos comentários. Eu posso só não gostar e seguir a minha vida, sabe? Que legal, não sabia desse livro. Mas eu vejo que aquele documentário de danos das redes sociais na Netflix também vai por esse lado, né? Apesar de conseguir explanar melhor por ter convidados alguns dos criadores dessas plataformas, eles colocam eles conseguem se defender, né? Não saem como os vilões, mas aí a gente tem a questão das grandes empresas, né? Que eles estavam só cumprindo ordens do que foi. E a gente pode entrar numa discussão, né? Fazer um paralelo com o que é errado, se ela só cumpre ordens, mas você tinha que ser responsável pelas suas decisões, né? Mas aí a gente vai entrar em outro lugar. Mas o legal desse filme do Pod Generation é que também fala sobre essa questão da empresa, do grande monopólio. Por exemplo, a Elizabeth, que uma das vertentes dela era o Center, também tinha uma inteligência artificial que era terapeuta. E era terapeuta da Rachel. Aí a Rachel, quando ela tá em dúvida se ela fazia isso mesmo, ela ia até o terapeuta dela, que é um olhão, assim. A fotografia do filme é incrível, mas muito bizarro. E fica olhando, assim, e eu falei, gente, isso é uma metáfora pra questão de a gente sempre precisa ser observado as nossas coisas, e aí o terapeuta artificial ele tem acesso a todos esses tipos de dados. E aí o Rachel fala, mas você tem uma criança artificial, a terapeuta dela fala assim, quando você fala pro seu marido que você vai vir aqui, você fala que você vai ter terapeuta artificial, ou você fala que você vai ter terapeuta? Aí a Rachel fala, eu falo que eu sou terapeuta dela, então você vai ter uma criança artificial, vai ter uma criança. Só que naquela hora, tem gente que violento, que coercitivo para um ponto analítico. E aí a gente pode entrar, né? As pessoas estão muito legal sobre terapia com inteligência artificial. É algo a ser considerado, é uma forma viável da gente democratizar o acesso à saúde mental, sendo que tem todas as implicações de sigilo, ética, a questão, será que vai ser mais uma forma que eles vão utilizar para manipular a gente? Porque a mesma empresa que era do terapeuta da Rachel era a do Home Center. Então, como é que vai dizer, não, realmente, vamos explorar o que você quer, correr o risco de perder o cliente do Home Center, se é a mesma empresa e tem o mesmo objetivo de lucro. Sim. Então, são coisas que nós temos que começar a discutir, a conversar, porque já passou da hora, né? Mas Maria, a gente está começando agora, a inteligência tem um salto inicial. Imagina quando
Quando eu nasci, não existia esse livre acesso da gente na internet, da expressão. Quando eu nasci, eu já tinha um telefone celular, mas era uma coisa enorme, já tinha TV, mas você queria usar o computador, você ligava o computador, aí às vezes tinha internet, às vezes não, às vezes você ficava pra ter internet. Quando não tinha, você ficava jogando paciência. Quando tinha, você entrava, mas era um site de joguinhos, você não tinha tanto contato com outras pessoas. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando eu nasci, isso já estava posto. Claro que nos últimos anos teve esse salto exponencial. Mas quando eu nasci, isso já estava posto. Quando eu nasci, já existiam milionários. Já existiam muitos problemas no mundo que as pessoas não estavam engajadas em resolver. Se a gente vai para pensar, é possível hoje acabar com a fome do mundo, mas por que isso não acontece? E aí acaba criando uma... É difícil a gente focar nos bons resultados da nossa geração de tecnologia, inclusive mesmo catar esses dias no Instagram. Eu esperava que eu quero robôs pra lavar banheiro, lavar louça, cozinhar, lavar roupa, pra que eu possa fazer arte, música, ler livros, pra que eu tenha. Não posso fazer música, escrever livros e eu tenho que fazer as outras coisas. Eu falei, gente, perfeito, é sobre isso, né? E eu acho que é por isso que é tão difícil, Lucas, pra nós enquanto sociedade, a gente conseguir ver as maravilhas que a tecnologia ela pode fazendo na nossa vida. Como, por exemplo, vamos pegar essa utopia do Pot Generation. Imagina pra mulher que não pode ter filho. É uma chance de acompanhar a gestação de perto. Eles usavam tintas que é o ovo aqui, né? Ter essa vivência. Casais homoafetivos, eles poderem ter essa vivência. Então, traz muitas coisas boas o desenvolvimento da tecnologia. E isso eu acho que o filme foi genial, porque também trouxe essa questão com a grande empresa, a Pegasus, que aquilo ali estava contaminando. E aí você vai falar que o problema é a empresa? Não, o problema é nosso enquanto sociedade, né? Que nós estruturamos uma forma de mercado que não é só o nosso mercado, não é só a forma como a gente faz transações monetárias. Virou um sistema que está atravessando todas as nossas áreas da vida. Acho muito legal toda essa questão, porque assim, ainda de novo nesse problema que eu falei do isolamento e da polarização das pessoas. Você falou que quando você era criança já tinha computadores, mas era muito mais separado da realidade do que é hoje. E é porque quando eu era criança, não é tempo atrás, eu sou bem novo, mas 10 anos atrás, a gente pegar assim, quando eu era adolescente, era muito pelo Lan House, que você pagava R$5, R$4 a hora e ficava lá. E aí eu gostava muito de Lan House, porque era um lugar que eu via várias pessoas mexendo no computador, algumas eram amigas que sempre estavam lá, e você conversava, você podia pedir um suco, você podia pedir um salgado, e você podia, tipo, mexer no Orkut, e essas coisas, tipo, você estava na internet, mas tinha outras pessoas e um outro ambiente em volta de você. E eu percebi, assim, quando a conversa e tentando elaborar algumas coisas, por exemplo, eu vejo muito essa questão da individualização de tudo. Então, vem sempre nesse de... Para que você ir numa house, você pode comprar o seu computador na sua casa que você vai mexer. E aí fica nesse de... Aí outros, por exemplo, tem esse negócio de pergunta pessoal, eu não que você quer que a pessoa veja. Mas tem outras coisas que poderiam também ser coletivas, mas que não são, não tem motivo. Por exemplo, eu moro num prédio aqui em São Paulo que tem lavanderia. E eu achei isso muito louco, porque você pensa assim, nossa, vou lavar minha roupa na lavanderia do prédio. E aí, depois que eu já tô aqui faz um ano, eu fico pensando, tipo, cara, faz todo sentido, porque eu não lavo roupa todo dia, eu não vou usar a máquina 24 horas por dia, eu vou lá, lavo minha roupa, busco minha roupa e tá tudo certo. É menos um produto que eu tenho que comprar, que eu tenho que manter, que eu tenho que consumir e reconsumir. E aí, por exemplo, coisas pequenas. Tem altas interações na lavanderia. Eu vou encontro uma pessoa, um vizinho meu que eu nunca vi, e eu converso com ele sobre, tipo, nossa, hoje tá chovendo. Eu vi, é difícil lavar roupa. Ou sobre, tipo, eu fui num restaurante e sujou minha blusa de molho de tomate, eu tive que tirar. Aí ela fala assim, mas se você for vinagre carbonato, resolve. Tipo, é umas interações com outras pessoas que eu jamais teria se eu estivesse lavando roupa em casa. Legal. E ao mesmo tempo, por exemplo, se a gente pega essa questão do isolamento das pessoas e tudo mais, eu vejo que essa seletividade de conteúdo que a gente recebe nas redes sociais e como isso vem escalando, a gente tem que pensar que não é sobre quem programou as redes sociais, mas quem está ganhando dinheiro com elas. Porque em algum ponto alguém está se beneficiando de você odiar a pessoa na internet.
E aí entra nisso que eu falei, que eu acho que é muito importante a gente tentar fazer tirar uns 5 minutos antes de você xingar alguém na internet e pensar, será que vale a pena fazer esse tipo de comentário? Quem ganha com isso, né? Isso que você falou da individualização, da questão das pessoas ficarem cada vez mais solitárias, a gente conversa com aquele que você trouxe no começo do podcast, porque um relacionamento atual poderia fazer e ele está fazendo com uma inteligência artificial. E aí a gente entra nessa questão de que, por exemplo, qual o desafio que aquela relação coloca para ele? Porque pelo que eu entendo, ela vai falando as coisas que ele quer ouvir. Até que não cai a ficha dele de, nossa, ela tá se relacionando com mais quantas pessoas por meio desse serviço. Qual que é o terreno, as bases dessa relação? Pode ser uma relação? A mesma coisa acontece com essas terapias de inteligência artificial, você pode escolher. Hoje eu quero um terapeuta mais acolhedor. Hoje eu quero que ele fale das verdades. Hoje eu quero que ele concorde comigo. Então, até que ponto você realmente está fazendo... Você não está fazendo terapia, porque terapia com pessoa. Mas até que ponto você está engajado no processo de autoconhecimento, ou você está só reforçando os seus vieses, as alusões, as suas fantasias, e não está conseguindo ver a foto maior. E acho que isso se relaciona bastante com outros temas, né, que a gente já conversou em outros podcasts. Por exemplo, eu vejo... Os últimos três que a gente fez parecem relacionar muito bem com esse, que é, por exemplo, a questão da mimimi, de você ter esse cuidado de prestar as coisas, prestar atenção nas coisas ao redor, de tentar viver ativamente nos lugares. E a questão, por exemplo, depois de nós, de esse eu contra ele ser um bate-diálogo, das pessoas têm dificuldade de comunicação. E até mesmo Luna, por exemplo, acho que você que leu o livro consegue dizer melhor essa questão da tecnologia, como eles interagem, né? Eu achei perfeita a tua comparação, porque no Amelie nós focamos nas relações, né? E na beleza de que era ela trabalhar com café, dela conversar com pessoas, dela conhecer os vizinhos dela, de fato conhecer os vizinhos, de entrar, ter pessoas, enfim, um ter participação ativa na vida do outro, o senhor dos hóspedes que ajuda ela a entender várias questões dela. No mundo depois de nós perfeito, a questão da confiança, da nossa dificuldade de conversar. Luna, eu acho muito interessante como o Frank Herbert ele criou um mundo localizado historicamente, né? Porque antes dos eventos de Luna se desenrolarem, a gente sabe que na história daquele universo ficcional existiu uma guerra dos humanos para as máquinas. Por isso que naquela época não pode mais ter inteligência artificial. O que você pode é desenvolver altas habilidades, mas você sendo humano, né? E a gente tem as digestes, os neonatos são tipo computadores, né? Mas são cálculos. E é muito interessante porque ali no Duna, a grande questão é o Messias, o Salvador, aquele que vai vir para libertar um povo de uma situação. E hoje, né, o que a gente está esperando que venha libertar a gente da vida que a gente está levando, que a gente comece a ter essas discussões? De fato. E assim, eu acho muito legal, porque às vezes acho que todo mundo tem esse consenso de que as coisas só dão certo se vão ser algo benéficas. E, por exemplo, pensando em Duna, que acho que a gente está trazendo uma mensagem, alguma coisa que a gente pensar assim, e terminar, na minha percepção, a gente tenta fazer uma comparação com as coisas que a gente conversou, eu acho que se a gente não começar a mudar essa relação com a tecnologia, não estou falando de não consumir, mas de usar da maneira certa, de ter e se isso não acontecer, corre grande chance da gente chegar em algo catastrófico, de ter nós contra as máquinas, mas talvez não nesse sentido de a máquina vai destruir o ser humano, mas no sentido da gente não pensar ativamente o que a gente está fazendo. E aí, por exemplo, vendo a história de Duna, eles venceram essa guerra contra as máquinas e eles passaram para se desenvolver mentalmente, fisicamente, ter mais domínio do corpo, da mente, de como elas interagem e tudo mais. E aí, pensando assim, se a gente for pensar, não foi uma coisa positiva, porque evoluiu as pessoas. A gente deixou de usar acessórios e passou a usar as facilidades o máximo que a gente conseguia. E aí eu fico vendo hoje, a nossa relação com a tecnologia é muito cômoda e, de certa forma, para muitas pessoas, ela é uma muleta. Porque é mais fácil conversar, interagir e viver socialmente no digital do que me expor na realidade para fazer isso. Com certeza. Iniciar uma conversa, né? Hoje eu vejo muitas pessoas com dificuldade de conversar com pessoas ao vivo, que não mediado pelo telefone. Mas eu chegar a falar, uma coisa que eu comecei a encarar na atividade do meu avô, uma ansiedade
em mesas ao meu redor, principalmente pessoas mais jovens, né, entre 15 e 20 anos, em fazer o pedido. Esses dias eu não vou esquecer. Eles estavam, a gente estava no restaurante, e a mesa do lado, todos estavam falando com o que estava anotando, e essa pessoa ia falar com o atendente. Então eu achei isso muito engraçado, porque quando a gente está num grupo de amigos, cada um vai falando pro atendente o que quer, o que não quer, às vezes o atendente fala, tem tal coisa, eles falam, pode ser um tal coisa. E aí foi engraçado, porque quando o atendente falou que não tinha tal coisa, um rapaz olhou pro outro, ficou meio, meu Deus, agora. E aí eles conversaram entre eles, assim, em vez de pegar e falar direto pro atendente, ele falou pro atendente. E daí eu falei, gente, é real, então. Essa coisa de que as pessoas estão se organizando, porque eu sabia, tinha pontos populares, pontos urbanos, já tinha ouvido falar que muitos jovens não estavam conseguindo conversar, medo de falar no telefone pra pedir pizza, que isso é terrível, que meus pais isso ou é WhatsApp ou é iFood. Mas ver ali aquilo acontecendo, sabe, na primeira mão, eu fiquei muito chocada. Falei, gente, como o que tá no nosso meio, o que a gente se expõe no treinamento, molda, né? E é muito engraçado, por exemplo, no nosso primeiro podcast da Barbie, eu tava extremamente engessada. No segundo também. No terceiro, então, quando a gente começou com esse formato, também. E hoje parece que a coisa fluiu. Né? Porque a gente foi se expondo, foi ganhando confiança, né, nessa plataforma, nessa forma de comunicação. E as pessoas mais jovens, elas não estão fazendo isso. Em grande maioria, elas estão fugindo disso. Aí a gente entra no lugar, né? Que medo das crianças, medo. Mas o que eu acho legal pra gente costurar tudo aí na atenção é que as nossas ferramentas, elas vão se transformar. Mas as grandes questões da humanidade, as grandes questões que cada um precisa trabalhar, trabalhar para o meio, trabalhar a coragem, trabalhar a empatia para o próximo, a sua civilidade, como ser um bom cidadão, desenvolver e estar sempre refletindo sobre a ética, sobre a moral, como conduzir as relações. Isso é humano, né? Desde que o homem e vai continuar a ser. Por mais que as nossas relações mudem, a gente precisa de autoconhecimento, de trabalho interno, para se desenvolver, principalmente para refletir, porque hoje, né, eu achei muito legal a participação. E fantástico os temas que você trouxe. Eu acho que eu pude ter a oportunidade de aprender muito do teu universo e compreender, né, que as pessoas quando estão desenvolvendo, elas têm inclusive boas intenções. Mas aí, como está sendo inseridas as boas intenções, né? E aí a gente vai entrar em outro debate. É a plataforma que tem que passar essas informações? São os pais agora, além da conversa que você vai falar, vamos ter uma conversa de tecnologia, né? Como que vai se dar isso? Mas muito legal. Muito obrigada pela sua participação. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, alguma coisa que ficou de fora, ou deixar alguma mensagem, né? Você tem nessa área, você acha que seria bom para as pessoas usarem, para todo o resto que usa, né? O que é desenvolvido por vocês. Assim, eu queria dizer muito obrigado pelo espaço, para poder compartilhar conhecimento, falar das coisas que me interessam, também é legal e explicar algumas coisas. Mas assim, talvez de última reflexão, assim, que eu queria fazer para as pessoas, eu falo assim, por mim, ser da área de tecnologia, eu acho que entra muito nesse lugar da gente ter medo de conversar com as pessoas, ou de expor a nossa opinião. Sempre tudo isso que a gente falou parte desse lugar do medo, assim, de como as pessoas vão reagir, ou como vão pensar disso. E eu vejo muito que eu era uma pessoa muito tímida também. Eu tinha muita dificuldade de comunicar. Eu passei muito por isso que você relatou de ir num restaurante, de ir para um amigo falar para mim. Eu não gosto de ligar no telefone para mandar mensagem também. Mas assim, eu percebo que com o tempo, conforme eu vou crescendo e vivendo, eu vou percebendo que as pessoas não são únicas, sabe? Que as pessoas estão ali me odiando. As pessoas, na maior parte das vezes, elas nem sabem quem eu sou. E muitas vezes, eu dar um bom dia e ter essas interações pequenas, tipo a minha vizinha, na lavanderia, são interações que crescem bastante, que abrem espaço para muita coisa. E algumas vezes tornam o dia mais legal, sabe? Não é só as redes sociais que proporcionam essas coisas. Eu acho que principalmente as pessoas mais novas, assim, a gente cresceu a vida inteira com as relações digitais. E a gente não sabe como é não ter as redes sociais. Então é muito difícil pra gente conseguir ir num restaurante com os amigos e não ficar mexendo no celular. Então, tenta fazer esses experimentos assim, durante o seu dia, de sair com seus amigos e todo mundo ligar o celular, sabe? São coisas ativas que eu fiz e que me proporcionaram interações muito mais legais do que só no ambiente digital.
Perfeito, É isso, né? Conhecer história, saber que nem sempre foi assim. E ter a liberdade de pensar que nem sempre foi assim, não precisa ser assim. Pode ser, mas aí seja uma escolha, né? Que eu escolha com consciência. Incrível, muito obrigada. Obrigada você também que está aqui com a gente até o final da nossa conversa. Espero que tenha gostado, pelo menos tenha comentado algumas reflexões. E se você tiver vontade, quiser compartilhar, nossa compartilha muito bem-vindas nos encontros sociais. E deixe, né, a sua opinião, vamos tornar isso uma conversa. Muito obrigada e vejo vocês no próximo episódio.